Nós vamos ler o tema deste final de semana, que está no livro de Cantares, número 8, e no verso de número 7. Verdadeiramente o Senhor tem falado através dos cânticos da adoração, dos que usaram essa tribuna, e o Senhor tem muito mais até o final desse culto. Amém, meus irmãos? Cantares 8 e 7. Rabás fiquei, malando e sei. Glória a Deus. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero pedir agora, por gentileza, que você vá até Mateus, no seu capítulo de número 5. Estamos falando sobre o casamento e o Espírito Santo que está conduzindo este momento de adoração. Me pede que eu fale agora também sobre Jesus no capítulo de número 5. O versículo agora de Mateus, evangelista, capítulo de número 5, o versículo de número 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém, meus irmãos? Tomem assento em nome de Jesus. Maravilha. Este final de semana está sendo marcante na nossa vida. Ontem nós estivemos aqui, ficamos felizes por dividir a palavra de Deus com os irmãos que estavam ontem aqui, e nós voltamos para casa felizes. E quando nós chegamos aqui neste culto, a minha esposa não sabe, mas o que ela disse aqui de púlpito, eu falei para o pastor de vocês quando eu fui abraçá-lo. Eu disse: pastor, como é bom chegar numa igreja onde a gente ouve de longe gente orando. Eu ouvi a voz do seu pastor, ouvi dos obreiros que estavam aqui, a voz sua, de joelhos dobrados e orando ao Senhor. Glória a Deus. Porque enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me deu uma visão. Que quem tem olhos espirituais entenda. O Senhor não me revela o que eu vi, apenas eu vi. E eu estava aqui orando, e eu percebi essa igreja totalmente iluminada, mais do que ela está agora. Essa igreja brilhava, esta igreja espiritualmente, irmãos, entendam. Esta igreja brilha, há poder nesta igreja. E eu via ela aberto o seu teto, e em cima havia uma espécie de um redemoinho. E esse redemoinho era de uma nuvem negra muito grande, que se abatia e que está sobre toda essa região. O que é isso, o Senhor não me revela, mas o que eu vi me deixou feliz, porque saía daqui de dentro algo branco, saía daqui algo que ia para cima, e eu sei que só pode ser coisa boa. Por isso que o Senhor tem coisa grande nessa igreja, por isso que o Senhor sabe de que pessoas que estão aqui dentro podem estar passando por provas, mas a vitória vem. Esse bairro é do Senhor Jesus. Essa rua, esse lugar, essa congregação é do Senhor Jesus. Ele não abre mão, glórias a Deus. Mas o que isso tem a ver com casais? Tem tudo a ver, porque o tema nosso está aqui. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. E todos nós, casados ou não, mas participantes da família de Jesus, passamos por momentos de tempestade, passamos por momentos em que dizemos: Senhor, o que está acontecendo na minha vida? É o vento, é a chuva, é o frio que nos açoita, e nós pensamos: Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu faço o que tu tens me mandado, Senhor, mas por que eu preciso passar por esses momentos de tempestade? Mas o Senhor nos reúne hoje aqui, e assim como em Mateus capítulo 5, o evangelista nos diz que o Senhor Jesus estava andando com a multidão, estava andando com os seus discípulos, mas chega uma hora que ele se vira, e ele sobe um pouco mais para o alto,
e ele vai se assentar. Então, nesse momento, os discípulos percebem que era o momento de ouvir. Viu, pastor? Assim como o senhor falou mesmo. Ele se assenta. Aleluia. E os seus discípulos estão ao seu redor. Um judeu jamais ensina de pé. O judeu ensina sentado. Nós estamos do nosso jeito aqui, porque é o nosso costume, estando de pé, falando, se movimentando. Mas Jesus ensinava sentado. E quando eu olho essa cena, eu consigo compreender que muitos, assim como nós, estávamos de perto para ouvir a palavra dele. Mas aqueles que só vinham buscar, que apenas vinham buscar a bênção, que apenas achavam que igreja é um lugar onde se toma uma pílula mágica e se volta para uma semana depois de bênção. Essas pessoas que só vinham atrás do milagre, ou atrás do pregador famoso, ou atrás da igreja que é grande, que é famosa, esses sujeitos ficavam lá longe, se é que ficaram. Porque quando Jesus ensina, tem que estar perto dele. Porque quando Jesus ensina, tem que estar com os ouvidos atentos. Quando Jesus ensina, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Porque quando verdadeiramente a palavra de Deus é pregada, o pregador fala e você ouve outra coisa. O pregador diz uma coisa e você diz: eu estou entendendo outra coisa. O pregador pensa que está falando alguma coisa, mas a palavra de Deus, que é poderosa, entra no nosso coração. Quantos estão preparados para ouvir a palavra de Deus? Eu quero que o Senhor fale comigo. Aleluia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que tem acontecido conosco nesses últimos tempos? Os dias são maus, os tempos são trabalhosos. E nós, dia após dia, nós sentimos, olhando para o mundo que está ao nosso redor, o cumprimento daquilo que Jesus falou. Em Mateus, capítulo de número 24, os discípulos perguntam a ele: Mestre, quando será a tua volta? Quando será que Deus vai voltar? E ele vai dizer: olha, o dia da volta só cabe ao Pai, nem a mim. Mas eu vou dizer para vocês como será o princípio das dores. O princípio das dores. E aí ele diz que haverá guerras e rumores de guerra. Haverá pai contra filho. Haverá terremotos. E por causa do pecado, o amor de muitos esfriará. E nós estamos falando da nossa família agora. Nunca tínhamos ouvido de terremoto, mas quando nós ouvimos, há 2 semanas atrás, houve terremoto em Florianópolis, que eles dizem é sentido a todo o momento. Só que eles nunca tinham sentido como na cidade sentiram. Em Florianópolis não quebrou nada, não derrubou nada, mas eles sentiram a terra tremer. Desde 1945 não houve apenas um dia de paz nesta terra. Desde 1945, quando dizem que é o final da Segunda Guerra Mundial, o homem vive alguma guerra neste mundo. E nós temos ouvido de pai que tem assassinado filho, de filho que tem assassinado pai. E há pais que não apenas assassinam o seu filho com as próprias mãos, mas assassinam os seus filhos com as palavras. E muitas das vezes nós estamos mesmo dentro da igreja, vendo pai, vendo mãe, que tortura o seu filho com palavras, que em vez de liberar bênçãos para o seu filho, maldiz o seu filho. Maldiz o seu filho porque talvez hoje ele não quis vir ao culto. Maldiz o seu filho porque talvez as notas na escola não são boas. Maldiz o seu filho porque talvez ele esteja fazendo nesse momento o que é errado. Mas o Senhor quer consolar os que choram. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós pensamos num casamento, nós sabemos que as tempestades vêm. Nós sabemos que a dificuldade é tão grande, mas nós sabemos que se o amor existir neste momento, nada poderá superar o amor de Cristo por nós. Aleluia. Quando nós pensamos num filho que chora e chora em silêncio, porque há filhos aqui entre nós que choram em silêncio.
e eles não podem dizer para o pai o que verdadeiramente sentem. Você entende que nós, como pai, como mães, estamos matando os nossos filhos se nós não deixamos o nosso filho falar, se nós não deixamos o nosso filho dizer: pai, eu tenho dores, pai. Pai, eu estou sangrando, pai. Quando nós pensamos nisso, nós lembramos de Jesus assentado, olhando aqueles que sofriam, olhando aqueles que precisavam ouvi-lo, e ele vai dizer: bem-aventurado é você. Você é bem-aventurado. Aleluia. Você é bem-aventurado. Você, o Senhor é bem-aventurado, sabia? A tradução de algumas Bíblias é alegre, alegre, alegre. Mas não é isso que a palavra quer dizer em grego, me permitam, eu não sei falar grego, mas quem estuda teologia, e nós sabemos, é a palavra Macários. Macários quer dizer aquele que participa do reino de Deus. Então, quando Jesus está dizendo bem-aventurados, ele está dizendo: feliz aquele que participa do reino de Deus. Portanto, aquele que aceita participar do reino de Deus verdadeiramente será consolado. Amém. Aleluia. Nos dias atuais, nós vemos a desintegração das famílias, e nós precisamos ser o exemplo. Se eu, como crente, não for um exemplo para o meu vizinho, para a minha vizinha, se eu, como aluno, viu, adolescentes, jovens e os que estudam ainda, se eu lá na escola não for um exemplo, quem será o exemplo nestes últimos dias? Se não é daqui que vai sair virtude desses bancos, quando nós formos para casa, se não é daqui que a palavra de amor será pregada nessa rua, será pregada nesse bairro, de onde sairá a palavra de amor? Se não é da boca do pai e da mãe, todos os dias. Se não é da boca deles que sai a palavra de consolo, de força, de fidelidade aos filhos, de onde sairá? Aleluia. Jesus está sentado e ele olha para aqueles discípulos, ele olha para aquelas pessoas sofridas, e ele diz para eles: olha, vocês são aventurados, vocês são partícipes do reino de Deus, se vocês forem humildes de espírito. E se vocês forem humildes de espírito, vocês herdarão o reino dos céus. Marido, seja humilde de espírito. O humilde de espírito não se ensoberbece. O humilde de espírito apenas serve. Se você é humilde de espírito, como homem, como sacerdote da sua casa, você sabe quando você erra. E você pede perdão a Deus em oração. Mas depois também você pede perdão para a sua esposa. Você pede perdão para o seu filho, porque o homem que é homem é sacerdote na sua casa, e ele tem coragem de chamar o filho e olhar nos seus olhos, não importa a idade do filho, e dizer: filho, perdoa o pai, porque o pai errou. Aleluia. E eu vou orar agora, Glória a Deus. e você vai dobrar o joelho comigo, porque eu falei coisas que eu não devia ter dito para ti, e eu quero que você me perdoe. Isso não é se humilhar, isso é mostrar que você é firme, que você sabe em quem você tem crido, que você é cabeça, porque assim você vai estar dando exemplo para o seu filho. Aleluia. É esse mesmo Jesus Glória a Deus. que vai dizer que se nós formos mansos, nós vamos ter posses. Há pessoas que hoje em dia só estão aprendendo que elas podem. E há maridos que entram nas suas casas não sabendo que é sacerdote, não sabendo como se comportar perante uma família, e ele acha que ele tem que ser servido, e então ele grita, então ele fala palavrão, então ele bate na mesa, então ele diz: se é assim, tem que ser assim, é do meu jeito, eu não vou mudar. Porque quando eu era pequeno, o meu pai ensinou, era na pancada, e agora todo mundo vai ter que viver debaixo da pancada, porque assim eu fui ensinado. Mas Jesus está assentado,
Aleluia, Jesus. Bendito. E Ele olha para nós nesse momento, assim como um dia olhou para os seus discípulos. Eita Deus. E Ele diz: bem-aventurados os que são mansos. Eita Deus. Se você aprender a ser manso, Aleluia. ser calmo, o Senhor vai te prosperar. Oh, glória. Glória a Deus. Prosperar. O Aleluia. Senhor não disse: ora, a hora que te baterem, você bata também. Ele disse: se baterem, oferece o outro lado da face. Mas pastor, o meu filho está desviado. Você já ofereceu o lado da face para ele beijar? Você já ofereceu em vez da mão que espanca? Você já ofereceu os braços que Aleluia. abraçam e que beijam? Mas o meu filho não tem jeito, não tem jeito, eu já estou vendo. Eu já vi isso na minha família. Eu já vi que tem um tio, que tem uma tia, porque o cunhado, porque é igualzinho esse meu filho, vai dar nada. A mesma boca capaz de pronunciar isso, será que pode ser a boca mansa, amada, Meu Deus. doce para dizer: Aleluia. meu filho, você é uma bênção. Meu filho, o Senhor tem misericórdia de ti, meu filho. Meu filho, o pai está orando por ti, meu filho. A mãe está orando e nós nunca vamos deixar de te amar. Aleluia, Jesus. O Senhor ama os mansos. E o Senhor promete que eles herdarão a terra, eles vão possuir. Sabe, lá na tua sala, jovem, adolescente, sabe aqueles que maltratam você porque dizem que você é crente, que você é estranho? Abençoa ele. Abençoa ele. Sabe, lá no trabalho, homem, quando dizem: mas você é crente mesmo? Você diz: eu sou. É esse homem que pergunta isso, ele tem que abaixar a sua cabeça e ele tem que dizer: então ora por mim, porque eu estou com problema, porque ele sabe que nas suas mãos há poder, ele sabe que nas suas mãos tem virtude, ele sabe que da tua palavra sai palavra de bênção. Aleluia, Jesus. Eu quero falar com você, meu jovem. O Senhor manda te dizer para ti que o ministério que Ele te dá é o ministério do louvor, é o ministério da música, e que você é separado para isso. Mas o Senhor ao mesmo tempo me diz que você deve se separar de coisas que você ainda está fazendo. Eu não sei o que está fazendo. O Senhor te quer exclusivamente, você compreende? O Senhor me diz que você tem algo que ainda te incomoda. Sabe o que te incomoda? Sabe o que te incomoda? Hoje, se você quiser, coloca aqui na frente, aos pés de Cristo, depois quando a gente orar. Sabe, tem algo que no teu coração te atrapalha. E a partir do momento que você colocar isso que te atrapalha aos pés da cruz de Cristo, você vai ver a transformação que o Senhor vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Então receba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor ama este jovem. O Senhor tem coisa grande com ele. Amém. Arripando e sai. Aleluia. Meu Deus. Mas quando nós pensamos na família, nós pensamos que o casamento tem sido atacado por Satanás há muitos e muitos anos, há muito e muito tempo. Mas quando nós queremos fazer as coisas boas e as coisas retas, a primeira coisa que nos acontece são exatamente as injustiças do mundo. O mundo nos odeia. Se você está em algum lugar e eles dizem que bom que você é crente, que bom que você é evangélico, que bom que você é cristão, eu não sei que palavras usam hoje em dia, porque parece que falar que é crente saiu de moda. Há pessoas, pastores, que estão dizendo assim: eu sou cristão. Que cristão? Sou evangélico, parece bonito. Bonito é ser crente. Glória a Deus. Bonito é ser crente. Se perguntam para mim, eu sou professor há 27 anos. 27 anos eu sou professor, e pergunto, e eles dizem para mim: o senhor eu digo: sou crente, sou crente. Glória a Deus. Aleluia. E eles perguntam: como é que você é crente? Aleluia. Mas você é feliz?
Você ri, como é que pode? Eu digo, mas é por isso mesmo, é porque eu estou com Jesus. Mas experimenta fazer as coisas que são justas na sua casa. Experimenta ser um pai sacerdote, ser uma mulher auxiliadora que dá autoridade para o marido. Porque há mulheres que não querem dar autoridade para o marido, dizendo, não, ele não sabe. Sei eu. Não, ele não vai conseguir fazer as coisas, consigo eu. Experimente fazer as justiças que o Senhor quer que nós façamos. E imediatamente você vai ver o mundo espiritual se revoltando contra você e só trazendo injustiça. Isso acontece na casa, isso acontece no trabalho, acontece talvez dentro da igreja. Às vezes você está aqui sentado e pensa, meu Deus, o pastor não vai me chamar. Aleluia, Jesus. Mas o anjo da igreja está aqui para atender a vontade de Deus. E às vezes Deus está trabalhando no seu coração, dizendo, calma, não é a tua hora ainda, espera, eu estou te preparando. Mais humildade, mais oração, mais jejum, mais estudo para você ser usado.